Por que muitas pessoas vivem o tempo todo tentando agradar os outros? Certa vez, disse Freud, somos feitos de carne, mas temos de viver como se fôssemos de ferro. Nessa pequena frase, o pai da psicanálise expressou muito bem o que é o cotidiano de muitos de nós. Sofremos pressões sociais e culturais a todo tempo e de todos os lados, e nem sempre é fácil lidar com essas demandas. Ao contrário, para muitos é extremamente penoso se adaptar ao meio sem perder a sua própria essência. E isso pode ser muito desagradável de se experimentar. Como entender isso? Pode deixar que vamos explicar. Olá, eu sou o Tiago e esse é o canal Cotidiano, então seja muito bem-vindo. Princípios e costumes nos são impostos a todo momento, e guarde essas palavras, princípios e costumes, pois serão importantes para nos ajudar a organizar nossas ideias sobre o assunto. Nossa família e seus conceitos, nossa religião e sua doutrina, nosso viver estudantil e suas lições, e por fim, mas não menos importante, nossos próprios pensamentos. Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica e discípulo de Freud, fala de uma herança psíquica com a qual todos já nascemos, chamada persona, vinda do latim, que significa máscara. Como a tradução já diz, a função da persona é fazer com que o indivíduo use uma máscara social para se adaptar às situações variáveis do cotidiano, pois cada momento e lugar exige um tipo de comportamento e postura. Um exemplo bem simples é você pensar sobre como deve se comportar em uma festa e como deve se comportar em um velório. É até mesmo uma questão de bom senso. Imaginar como deve ser sua postura no trabalho e como deve ser em uma reunião de família. O problema é quando os objetivos se misturam e a pessoa passa a perder a identidade própria, vivendo em função somente do ambiente e de como agradar os outros. Agora, vamos refletir em como evitar isso, sem perder esse bom senso de viver em comunidade. Apenas para fins didáticos, vamos separar o significado das duas palavras importantes que decoramos no início do vídeo, princípios e costumes. Conforme o contexto, esses dois termos podem se misturar nos significados, mas separando aqui ficará mais fácil para nosso objetivo. Princípios vamos entender como os valores que realmente podem fazer sentido para o ego, ou melhor dizendo, para nós mesmos. O famoso conceito de certo e errado. Nesse caso, cada pessoa tem seus princípios, que podem ou não se assemelhar com princípios de outros. Costumes vamos entender como algo um pouco mais coletivo, algo até meio institucional, político e social. Por exemplo, você pode ter vontade de fazer um corte de cabelo moicano colorido. Porém, os costumes da comunidade que você frequenta condenam esse tipo de corte. Mas os seus princípios propriamente ditos não dizem nada contra. Nesse caso, pode ser que você esteja agindo apenas para agradar os outros, então é para se pensar a respeito. Em outro momento, você pode estar pleiteando um emprego em uma determinada empresa. Só que lá, o corte de cabelo social é mais bem visto pela gerência e aumenta muito as chances de você conseguir a vaga. Então, dá para se pensar em se adaptar, ou correr o risco de não conseguir o trabalho. Outra vez, pode ocorrer de você querer o corte moicano, seus princípios não o acusam disso, mas você vive em um círculo social em que as pessoas ridicularizam tal estilo. Cabe a você se impor e não se importar com os que os outros pensam a esse respeito, ou ceder à pressão para ser mais aceito. Porém, essa segunda opção pode trazer mais prejuízos emocionais. Uma terceira possibilidade seria você sentir vontade do corte moicano, mas seus princípios próprios pessoais te acusarem de que seja errado. Aí se torna até uma luta da consciência com o desejo, algo também um pouco complicado de resolver e muitas vezes necessita então de ajuda profissional. Eu usei um exemplo bem simples do corte de cabelo, mas isso pode ser adaptado nas mais variadas situações e nos mais variados campos sociais: família, trabalho, escola, faculdade, religião, círculos sociais, profissão, sexualidade, espiritualidade e moralidade pessoal. Faça o teste. Imagine as três situações trocando a prática a ser julgada.
Substitua o corte de cabelo por alguns conflitos pessoais seus e notará como se aplica. Alcançar um equilíbrio emocional a fim de sempre tomar as decisões certas é bem difícil, e errar faz parte do processo de crescimento. Mas acontece que alguns indivíduos têm muito mais dificuldade do que outros para lidar com esses tipos de conflito. Podem sentir insegurança extrema, dificuldade de tomar decisões pequenas, que aparentemente fáceis para a maioria das outras pessoas, sofrer angústia, ansiedade ou até entrar em depressão. As causas disso podem ser variadas, desde traumas até inexperiência. Porém, algo que se evidencia muito é essa intenção que já citamos de o indivíduo viver querendo agradar a tudo e a todos sem se importar muito consigo mesmo. E isso geralmente vem de relacionamentos afetivos mal sucedidos no passado, principalmente na infância, o que causou muita dor emocional e ficou introjetado no inconsciente. Nesses casos, é necessário buscar ajuda profissional a fim de conquistar um autoconhecimento satisfatório o suficiente para encarar os embates que sempre, e repito, sempre existirão na vida. Vemos assim que não é prudente simplesmente jogar tudo para o alto e parar de se preocupar com as pessoas e costumes ao redor. Tampouco seria lucrativo apenas ceder às vontades alheias e passar por cima dos próprios princípios de vida. Para achar esse equilíbrio, aconselho que você busque a ajuda de um profissional, um psicólogo clínico, um coaching de desenvolvimento humano, um terapeuta ocupacional ou até um líder religioso prudente. Mas não posso deixar de reforçar que, para mim, um psicanalista teria a melhor abordagem para se iniciar na autoajuda. Porém, não importa a minha opinião, e sim a sua. E se concordar, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos que ficam tentando mudar seus princípios à mercê dos costumes deles. Um forte abraço e até mais!